3D Informática, inovando e acompanhando os avanços tecnológicos. 3D Informática, 5537446909, 5596727170. 3D Informática. Tomazone Imóveis, fone 3744-6076, Avenida do Comércio, Frederico Westphalen. Super Bertolete e você, juntos todos os dias. É só dar uma conferida na Tiburski Tintas, Avenida do Comércio, Frederico Westphalen, fone 3744-1994. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a Eucaristia atualiza para nós a ação amorosa de nosso Deus. Na liturgia de hoje, Jesus nos revela a sua paciente misericórdia. Ele nos acolhe e nos ampara com sua graça, para não cairmos diante do mal e das provações. Jesus deixa claro que o reino de Deus já está presente no meio de nós. Nossa missão é trabalhar para que ele seja acolhido e os sinais de sua presença aconteçam sempre mais. Canto da procissão de entrada, número 165. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Toda a igreja que está para encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Entre nós o Pai Santo está Jesus, nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso povo de união. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Estaremos com Cristo o perfeito louvor e seremos pro Pai toda a imagem de amor. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Céus e terra estarão na ação de Jesus. Quero unir o rebanho, os remidos da cruz. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Toda a igreja que está para encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai,
Abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Filho único, Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Porque só vós sois os santos, só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder.
Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revela. Aleluia,
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneçamos em pé para a bênção. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui reunidos na Catedral Diocesana, também aqueles que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria, que transmite esta Santa Missa, e pela FWTV, de tantos lugares da nossa diocese e de outros lugares também do Brasil e do mundo. A semana passada eu recebi a mensagem de um amigo chinês que mora no Japão e que semanalmente acompanha lá do Japão a nossa celebração, a Santa Missa aqui da noite, sem entender um pouquinho, porque ele é chinês, não fala português, não fala nada, mas ele acompanha a missa pela internet, pela FWTV. Nós estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum, e neste domingo escutamos a palavra do Senhor, a palavra de Deus, esta palavra que tem uma finalidade, que é a de nos animar na nossa caminhada, no caminho da nossa vida como cristãos. A palavra de Deus neste domingo é o incentivo a que nós não desanimemos diante das nossas dificuldades, diante dos nossos pecados. Jesus nos ensina que o mal e o bem coexistem, caminham juntos muitas vezes. Às vezes nós percebemos a preeminência do mal no mundo e o bem parece que fica escondido. E isso muitas vezes pode nos levar ao desânimo, achar que as coisas estão perdidas, que não tem mais jeito. Mas nosso Senhor nos ensina que o trigo da bondade e do amor também está presente no mundo. Nós ouvimos a primeira leitura do livro da sabedoria, é um livro do Antigo Testamento, um livro que procura ensinar ao povo hebreu e que nós também podemos aproveitar para o nosso crescimento espiritual, esta
este ensinamento de sabedoria. Sabedoria para aquele povo significava como viver a vida. E para viver a vida é preciso ser sábio. Sábio não é aquele que sabe tudo, que conhece tudo, mas sábio é aquele que consegue descobrir na sua vida os princípios, os valores que vão fazer com que ele se aproxime mais de Deus, se aproxime mais dos outros, seja uma pessoa boa. E nesta primeira leitura, neste trecho que nós escutamos, nosso Senhor nos ensina que este Deus que se revela, que mostra quem Ele é, diferentemente da crença dos povos pagãos, este Deus é um Deus de bondade, é um Deus que perdoa. É assim que termina o trecho escolhido para este domingo. Um Deus que perdoa. Para os antigos, para aqueles povos pagãos, bárbaros, o perdão era uma fraqueza. Jamais se pensava em perdoar alguém, perdoar um inimigo, jamais. O inimigo tinha que ser destruído. Como se diz assim, ninguém mandou você perder a guerra, ninguém mandou você perder a batalha. Agora você perdeu, você vai experimentar o meu ódio, o meu rancor e a minha vingança. E as guerras que aconteciam entre aqueles povos eram bárbaras, porque se matava os soldados, se matavam as populações civis que não tinham nada a ver com a guerra. Era uma atitude de vingança extrema, de ódio extremo. E dentro deste quadro, dentro desta cultura, Deus vai revelando ao povo hebreu quem Ele é. Ele é um Deus do perdão, um Deus da misericórdia, um Deus que olha o pecador não com raiva, não com ódio, mas com amor, para poder salvá-lo, para fazer com que ele encontre novamente o caminho do bem. Portanto, o que a palavra de Deus nos ensina é que o perdão, a misericórdia, não são fraquezas, ao contrário, mostram uma alma elevada, mostram uma altura moral, espiritual, muito difícil de se conseguir. Mas Deus é assim. Deus não é o Deus da vingança, o Deus que quer o mal de quem erra, mas é um Deus de misericórdia, um Deus de perdão. Nós já nesta primeira leitura escutamos como que um anúncio, na verdade, daquilo que é a essência do Evangelho. E nosso Senhor, depois no Evangelho que o diácono proclamou, nos ensina como Deus vê o mal, mas não só o mal no mundo, mas como Deus vê também o mal em nós, porque nós também temos na nossa vida a presença do mal. Nós também sentimos em nós, no nosso interior, esta luta entre o bem e o mal. É uma experiência que todos nós fazemos a cada dia na nossa vida. Ter que decidir entre ser uma pessoa boa, no sentido como o Evangelho entende isso. A pessoa boa é aquela pessoa que procura se identificar com Jesus, procura ser igual a Jesus. Este é o nosso ideal de vida cristã, ser como Jesus. O santo cristão é diferente do santo das religiões pagãs. Por exemplo, na Índia, o santo hindu da religião hinduísta, que é uma religião antiga, que tem uma tradição riquíssima de espiritualidade também. O santo hindu é aquele que não reage diante dos estímulos, é aquele que consegue meditar, consegue ficar dentro de si mesmo, como se diz, em comunhão com o cosmos, com o universo, insensível. Por isso pode-se
espetar agulhas nele, pode colocar sentado numa cama de prego, que ele não sente nada. Este é o ideal de santidade daqueles povos. Para nós cristãos, o ideal de santidade não é isso. Não é a insensibilidade do corpo. O ideal de santidade é ser como Jesus. É adquirir a fisionomia de Jesus. Ser Cristo para os irmãos. Ser bons como Jesus é bom. Perdoar como Jesus perdoa. Amar como Jesus ama. Usar as palavras como Jesus usaria se ele estivesse no nosso lugar. Este é o nosso ideal de santidade. Isto é ser santo para nós que somos cristãos. Mas este ideal sofre a agrura, a dificuldade de que nós também experimentamos em nossa vida a tentação de sermos ruins, de sermos maus. Todos nós sentimos isso, de nos vingarmos, de falarmos mal da pessoa, de criticarmos o outro, de prejudicarmos alguém materialmente ou moralmente. Esta é a tentação que todos nós sentimos. É uma luta interna, é como que uma guerra, um combate que existe dentro da nossa alma, que quer nos puxar ou para um lado ou para o outro lado. E muitas vezes o mal às vezes predomina. Nós nos afastamos de Deus, nós deixamos a Deus, nós relaxamos na vida cristã, não rezamos mais, ficamos raivosos, agressivos com os outros. É a realidade do mal na nossa vida. E quando tomamos consciência disto, às vezes escutando a palavra de Deus, às vezes por uma mensagem que nós recebemos, que Deus nos envia por meio de algum irmão, irmã nossa, nós conseguimos perceber em que situação estamos e voltamos para Deus e recomeçamos. E a mensagem do Evangelho de hoje é que Deus entende isso. Deus entende a nossa luta, entende o nosso combate. E Deus olha para nós com amor, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós somos maus. Deus não deixa de nos amar. O Evangelho diz assim: Deus não arranca, não manda arrancar o mal imediatamente, mas Ele tem paciência de esperar a hora, o momento, para separar da nossa vida o que é mal e nos dar aquilo que é bom. Esta paciência de Deus explica por que razão nós devemos sempre recomeçar a luta por sermos pessoas boas, por não desistir nunca, jamais. Quando nos damos conta que estamos longe de Deus, o que é que nós temos que fazer? Temos que voltar para Deus, porque Ele nos espera amorosamente. Ele sabe do nosso esforço, Ele sabe das nossas dificuldades, dos nossos pecados, e mesmo que nós não aceitemos isso, Deus aceita, entende, é capaz de compreender a nossa situação. Portanto, a mensagem da palavra de Deus neste domingo é uma mensagem de profundo amor de Deus para conosco. Como que dizer: meu filho, minha filha, não desista nunca. Mesmo que você perceba na tua vida a presença do joio, a presença da erva daninha, nunca desista de fazer com que o trigo floresça, com que o trigo cresça na tua vida, porque Deus nunca vai desistir de nós. Nós só vamos viver longe de Deus a vida eterna se nós quisermos, se nós escolhermos isso na nossa liberdade. Senão, Deus vai fazer, e já fez, e vai continuar fazendo tudo para nos levar para o céu, para viver a comunhão eterna de amor com Ele. Por isso, a mensagem de hoje, como dizia, é uma mensagem de profunda esperança para nós. Porque mesmo que nós não nos entendamos, não nos compreendamos e não nos aceitemos, Deus nos ama,
nos compreende, nos aceita e sabe nos conduzir pelos caminhos da santidade. Não percamos nunca, jamais, a confiança em Deus, nosso Pai. E procuremos sempre recomeçar. A cada dia, quando nós pela manhã abrimos os olhos para o novo dia, é um novo dia para começar tudo de novo. O ontem já passou. Nós não vivemos do passado. E também não ficamos preocupados com o futuro. O cristão é realista, vive o dia de hoje, procurando no dia de hoje ser fiel ao que Deus lhe pede. Peçamos a Deus esta graça. O Espírito Santo que nós escutamos na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Romanos, que Deus derrama sobre nós, Ele nos é dado para isso, para nos santificar. É como que um remédio contra o joio. O Espírito Santo é como que um pulverizador que não mata o trigo, que não destrói as obras boas, mas que mata a erva daninha na nossa vida. Peçamos a Deus que o seu Santo Espírito nos conduza pelos caminhos da vida, esses caminhos que certamente vão nos levar para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós não sabemos o que pedir nas nossas orações. Deixemos que o Espírito Santo interceda por nós e invoquemos confiadamente o Pai Celeste, dizendo depois de cada prece: pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. para que o nosso bispo Dom Antônio Carlos e os seus presbíteros e diáconos semeiem a boa semente no campo de Deus e a confiem aos cuidados de Jesus e de sua mãe. Oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que ninguém julgue os outros com dureza, e todos saibam ser justos e humanos como Deus é indulgente para com todos. Oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que Deus purifique o mundo dos seus erros, cure as doenças, afaste a fome, acabe as guerras e dê a paz do coração aos que não a têm. Oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que os adultos, os adolescentes e os jovens saibam descobrir, contemplar e respeitar as maravilhas criadas por Deus. Oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Para que Deus nos faça evitar todo o pecado, nos leve a reconhecer a nossa pequenez e a grandeza da vocação que Ele nos deu. Oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Por muitas e santas vocações, rezemos. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas,
Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Senhor, que conheceis como ninguém o trigo que por vós foi semeado no coração de cada ser humano, não deixeis que ele seja sufocado pelo joio que o inimigo aí semeia quando dormimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto da apresentação das oferendas, número 220. As sementes que me deste que não eram pra guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar os meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr os meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste para eu mesmo cultivar os meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr os meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher. Quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr os meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. As sementes que me deste que não eram pra guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar os meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr os meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste para eu mesmo cultivar os meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como o de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes reunir de novo, pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo, os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai, pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos,
dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio, os bem-aventurados Manuel e Adílio e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, a mim, vosso indigno servo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. vamos entrando na fila para receber o Senhor. Ele quis ser alegre e se entregou por amor. Isto é meu corpo, comei. Isto é meu sangue, bebei. Comemorando que fiz a mesma coisa fazei. Isto é meu corpo, comei. Isto é meu sangue, bebei. Comemorando que fiz a mesma coisa fazei. A fila dos que tem fome dá volta ao mundo inteiro. Fome de pão
bebem, comemorando que fiz a mesma coisa fazei. Isto é meu corpo, comei, isto é meu sangue, bebei, comemorando que fiz a mesma coisa fazei. A fila dos escolhados não tem tamanho, é imensa. Trabalho duro, mal pago, causando morte ou doença. Isto é meu corpo, comei, isto é meu sangue, bebei, comemorando que fiz a mesma coisa fazei. Isto é meu corpo, comei, isto é meu sangue, bebei, comemorando que fiz a mesma coisa fazei. A fila dos humilhados percorre nossa cidade, gente que nós expulsamos da terra até da amizade. Isto é meu corpo, comei, isto é meu sangue, bebei, comemorando que fiz a mesma coisa fazei. Isto é meu corpo, comei, isto é meu sangue, bebei, comemorando que fiz a mesma coisa fazei. A fila dos irmãos tristes passa por nós cada dia, mas nunca nós temos feito de lhes servir alegria. Isto é meu corpo, comei, isto é meu sangue, bebei, comemorando que fiz a mesma coisa fazei. Isto é meu corpo, comei, isto é meu sangue, bebei, comemorando que fiz a mesma coisa fazei. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua
tens amor ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar em ti, Senhor. Humildes se alegrarão cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, eu quero aproveitar esse momento final da missa para dar um aviso. A nossa diocese tem um movimento para jovens chamado Emaús. O movimento de Emaús nasceu em São Paulo há muitos anos atrás, com a intenção de aproximar os jovens de Cristo, da igreja, da fé. É um movimento que busca o crescimento espiritual, humano, dos jovens. E é um serviço prestado pela igreja para que o jovem possa ter um caminho de vida cristã adequado à sua idade. A igreja tem muitos movimentos. A nossa diocese tem, por exemplo, o CLJ, que atinge uma faixa de idade diferente do movimento de Emaús. O movimento de Emaús, ele visa jovens com idade superior a 18 anos. E na situação que estiverem, de estudos, de vida, não importa. Então é um movimento assim de aprofundamento mesmo da fé, e ele funciona de uma forma muito simples. Um fim de semana de um retiro. Este retiro é intensivo, é feito dentro de um ambiente assim de muita alegria, de um espírito bem juvenil mesmo, separados, homens e mulheres. Então um fim de semana para as jovens e um outro fim de semana para os jovens. Depois, estes jovens se reúnem em comunidades. Nos lugares onde eles moram se formam as comunidades do Emaús. Vocês sabem que Emaús é aquele lugar onde, depois da ressurreição, os 2 discípulos encontraram Jesus. Jesus partindo o pão, e eles reconheceram Jesus ressuscitado a partir do caminho que Jesus fez com eles. E o movimento de Emaús pretende ser isso, um caminho com Jesus, oferecer ao jovem um caminho com Jesus. A nossa diocese tem este movimento há vários anos, e nós estamos assim muito empenhados em que este movimento se espalhe por toda a diocese. E nós vamos ter nos próximos dias, né, vamos dizer assim, o fim de semana de Emaús para as meninas e outro fim de semana para os meninos. Então fica o convite. Eu vejo assim, sempre nesta missa, muitos jovens, não é? Além das crianças, dos adolescentes. A igreja é tão bonita na sua riqueza humana e espiritual. Mas para você que tem mais de 18 anos e quer viver essa experiência, o pessoal que cantou hoje na missa é o pessoal que faz parte do movimento de Emaús. E é só procurá-los ou
na secretaria mesmo aqui da catedral, durante a semana, ou basta você conversar com eles, não é? E eles poderão te encaminhar para o movimento, para você participar desse fim de semana. Não tem assim nenhum compromisso. Além disso, você oferece o fim de semana. Se a pessoa se sentir chamada depois para continuar na comunidade de Emaús, ela continua. Se não, é uma experiência pessoal que cada um vive, e assim a gente oferece a possibilidade. Mas eu quero assim insistir muito, porque é muito importante, a meu ver, o desenvolvimento deste movimento. Eu gostaria muito, nós estamos conversando sobre isso, de que ele atingisse principalmente também a universidade, que é um mundo, infelizmente, um mundo que se paganizou, onde se ataca a fé, a igreja violentamente, com jovens que não têm muitas vezes condições de poder responder a essa desonestidade intelectual, que existe hoje, de se atacar a igreja. A igreja virou saco de pancadas de todo mundo se acha no direito de criticar, de atacar, de, como se diz assim, desmontar a fé dos jovens, não é? E nós reagimos positivamente a isso, não brigando com ninguém, porque não adianta brigar, mas oferecendo, especialmente para a juventude, os caminhos de vida cristã, para que o jovem possa entender a lógica, a importância de tudo isso, e como esses ataques que são feitos à igreja e à fé são irresponsáveis e sem fundamento. Essa é a grande questão. A maneira que nós reagimos é oferecendo a possibilidade, então, para que o jovem se forme na sua fé. Fica esse convite, então. Você que está aqui, que tem mais de 18 anos, pensa um pouquinho, se dispõe a participar. Você menino ou menina, você vai depois poder dizer se você aproveitou ou não aproveitou. Tenho certeza que você vai gostar e vai aproveitar bastante para a tua vida. Contato com eles aqui ou na secretaria da catedral. Basta chegar na secretaria e dizer: eu quero participar do Emaús. Deixo o meu telefone, deixo o celular, deixo o e-mail. Imediatamente se entrará em contato com vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, nosso padroeiro, e dos bem-aventurados Manuel e Adílio, padroeiros da nossa diocese, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Uma louvado. boa semana, Deus acompanhe a todos. Tu és bendita sobre todas as mulheres, foste escolhida para a Mãe do Salvador. Tu és a glória e a alegria do teu povo, és nosso orgulho, nossa mãe e nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, bendito aquele que nasceu do teu amor.